Bom dia, pessoal! Esse é o nosso trabalho de Geografia sobre a União Europeia. Vamos falar sobre a sua formação, seu papel geopolítico, política interna, efeitos econômicos e sobre o futuro desse bloco econômico. Agora, vamos dar início ao assunto falando sobre a formação da União Europeia. Ela teve o seu logotipo de origem após a Segunda Guerra Mundial, num contexto em que os países europeus procuravam formas de evitar novos conflitos e promover a paz e a cooperação. O primeiro passo nesse sentido foi dado em 1951, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, formada por 6 países: Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Essa união foi importante porque, ao integrarem suas economias, os países passaram a depender mais uns dos outros, o que ajudava a garantir a paz. Posteriormente, em 1957, outro marco fundamental ocorreu com a assinatura do Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia, ou CEE. O objetivo era construir um mercado comum entre os países, facilitando o comércio e permitindo a livre circulação de bens, serviços e pessoas. Isso não só aumentou o desenvolvimento econômico da região, como também estreitou ainda mais os laços. Avançando algumas décadas, chegamos a 1992, quando o Tratado de Maastricht foi assinado. Esse tratado foi crucial, pois foi a partir dele que a Comunidade Econômica Europeia passou a ser conhecida como União Europeia. Além de fortalecer as cooperações econômicas, o tratado ampliou a atuação da UE para áreas como segurança, justiça e, claro, a criação de uma moeda única, o euro, que entrou em circulação em 2002. Com o passar do tempo, a União Europeia foi crescendo e se expandindo. No começo, eram apenas 6 países, porém, ao longo das décadas, muitos outros se juntaram, especialmente após o fim da Guerra Fria, quando vários países do leste europeu passaram a integrar o bloco. Entretanto, nem todos os processos foram de expansão, como o caso do Brexit, em 2020, quando o Reino Unido optou por sair da União. Além desses eventos, outros momentos históricos como a crise financeira de 2008, o próprio Brexit e a luta contínua pelos direitos humanos e pela paz moldaram a União Europeia que conhecemos hoje. Em resumo, a UE não é apenas uma união econômica, mas um projeto político e social que busca integrar os países europeus em diversas áreas, promovendo cooperação e estabilidade. Que tal a gente falar um pouco sobre o papel geopolítico da União Europeia e suas relações com as grandes potências mundiais? A União Europeia tem uma parceria estratégica com os Estados Unidos, principalmente no campo econômico e militar. Ambos trabalham juntos em temas globais como segurança, defesa e direitos humanos. Um exemplo é a colaboração na OTAN, uma aliança essencial para a segurança transatlântica. Por outro lado, as relações com a China são mais complexas. A UE vê a China tanto como um parceiro econômico importante, quanto como um concorrente em termos de tecnologia e influências globais. A União Europeia busca um equilíbrio entre cooperação econômica e contenção de práticas comerciais injustas. Com a Rússia, a situação é tensa, principalmente devido ao conflito na Ucrânia e questões relacionadas à energia. A UE impôs várias sanções à Rússia, o que reflete sua postura de defesa dos valores democráticos e da paz. Além disso, a União Europeia tem um papel ativo em organizações internacionais, como a ONU, promovendo a paz, os direitos humanos e o combate às mudanças climáticas. As políticas externas da UE têm como foco a promoção de valores democráticos, segurança global e a construção de uma economia mais sustentável, mas sempre em busca de equilibrar suas relações com diferentes potências globais. Questões ambientais e de sustentabilidade na UE. A União Europeia, UE, tem se destacado como líder em questões ambientais e de sustentabilidade, implementando políticas desde a década de 1970 para enfrentar desafios climáticos. Iniciativas como a Diretiva de Avaliação de Impacto Ambiental, Regulamento sobre Emissões e a Política Agrícola Comum visam proteger o meio ambiente
e promover práticas sustentáveis. O Acordo Verde Europeu, lançado em 2019, busca alcançar a neutralidade climática até 2050, promovendo a economia circular, a proteção da biodiversidade e a transição energética. A UE estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a eficiência energética até 2030. No entanto, enfrenta desafios como eventos climáticos extremos, a necessidade de coesão entre os Estados-membros e a preocupação sobre escassez de água e perda de biodiversidade, demandando uma abordagem integrada para superá-los. Futuro da União Europeia. No que diz respeito à expansão, países dos Balcãs Ocidentais e até a Ucrânia têm interesse em se juntar ao bloco, o que pode fortalecer a unidade da região. No entanto, esse crescimento precisa ser bem planejado, pois a UE já lida com questões internas, como a crescente insatisfação de alguns países, o que pode trazer riscos de retração. As novas tecnologias, como a inteligência artificial e a digitalização, também oferecem grandes chances para o desenvolvimento, mas a UE precisa garantir que essas inovações sejam usadas de forma segura e justa, com proteção aos dados e à privacidade. A cibersegurança será um ponto crucial nessa jornada. Além disso, a União Europeia precisa lidar com tensões geopolíticas, especialmente com potências como a Rússia e a China, e manter suas alianças fortes, como com os Estados Unidos. E dentro do bloco, os desafios sociais, como a questão da imigração, as desigualdades e o envelhecimento da população, exigem atenção para que o desenvolvimento seja sustentável e inclusivo. Em resumo, a União Europeia tem tudo para continuar relevante no cenário global, mas precisa se adaptar às mudanças internas e externas com muita cautela e unidade. Bom dia, pessoal. Eu vou dar início à minha fala falando um pouco sobre como a política interna é na União Europeia e explicar um pouco sobre como são as divisões que ocorrem lá. Bom, as atividades da União Europeia, elas compreendem não só a esfera política, como econômica e jurídica também. Para que todas essas funções elas sejam atendidas, sejam bem executadas, elas são desempenhadas em diferentes âmbitos e instituições e organismos compõem o quadro institucional desse bloco. O primeiro que eu vou dar início falando sobre é o Parlamento Europeu. Ele é apresentado como o principal órgão político da União Europeia, representa os cidadãos da União Europeia com 705 membros, eleitos diretamente a cada 5 anos. A sua sede é em Estrasburgo, na França, e o parlamento é responsável por tomar decisões sobre política, sobre orçamento também. Ele discute e adota legislações e revisa os tratados que regem o bloco. Além disso, ele também é responsável pela avaliação dos ingressos de novos países membros e também é necessário um conselho unânime entre os países que já estão na União Europeia para que outros países possam entrar e participar desse bloco. É importante ressaltar a importância do parlamento na governança e nas decisões gerais da União Europeia. O próximo órgão político que eu vou falar sobre é o Conselho Europeu. Ele é responsável pelas orientações e questões políticas em geral da União Europeia. Decorrente disso, esse órgão é formado pelos chefes de Estado, os presidentes, ou os primeiros ministros de todos os países que compõem o bloco da UE. Ele apresenta um próprio presidente e, apesar da orientação no campo político, ele não interfere em questões legislativas e a sua sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Outro órgão que eu vou falar é o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia é um dos órgãos do Poder Executivo da UE e reúne os ministros dos países membros. Ele atua em conjunto com o Parlamento na tomada de decisões a respeito da legislação e também da coordenação política e também tem sua sede em Bruxelas.
A Comissão Europeia. Ela é o principal órgão do Poder Executivo da UE. Atua na proposição de novas leis e alterações das leis já existentes, bem como também na elaboração de propostas e políticas de interesse comum no bloco, como, por exemplo, na área do comércio exterior. Ele é responsável também por fiscalizar a correta aplicação da legislação da União Europeia nos países membros, além de cuidar de algumas políticas e de gestões no orçamento. A Comissão Europeia é formada por 27 países membros, sendo um presidente nomeado pelo Conselho Europeu e 26 comissários. Agora eu vou falar um pouco sobre as políticas comuns da União Europeia, que abrangem diversas áreas, sendo a Política Agrária Comum, chamada de PAC, e a Política Comercial duas das mais significativas e influentes no bloco. A PAC ela visa apoiar os agricultores da União Europeia, garantindo a segurança alimentar, promovendo práticas agrícolas seguras, saudáveis, sustentáveis e assegurar um nível de vida equitativo para os trabalhadores rurais. Por outro lado, a política comercial da União Europeia é orientada para promover o livre comércio entre os Estados-membros e com países fora do bloco, não só daqueles que estão dentro da União Europeia, mas também de outros países. Ela negocia acordos comerciais que visam reduzir tarifas e barreiras comerciais, facilitando o acesso a mercados internacionais. Tanto a PAC quanto as políticas comerciais elas são fundamentais para o funcionamento da União Europeia, contribuindo para a estabilidade econômica e social nos setores agrícola e comercial também. Bom, atualmente a União Europeia enfrenta alguns desafios internos que são significativos e que é importante a gente falar sobre eles. Eu vou falar agora também um pouco sobre eles, e o primeiro é o Brexit, que se refere à saída do Reino Unido da União Europeia. Foi um grande burburinho, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, e esse evento ele não alterou apenas a dinâmica política e econômica do bloco, mas também levantou algumas questões sobre a coesão e a unidade dos Estados-membros, além de gerar também incerteza sobre as futuras relações comerciais e políticas entre o Reino Unido, que era importante para a União Europeia, e a União Europeia. Outro desafio importante que é enfrentado hoje é o populismo em diversos países membros. Movimentos populistas tendem a criticar instituições da União Europeia, promovendo nacionalismos que podem prejudicar a integração europeia. Esse fenômeno pode resultar em tensões políticas internas e na dificuldade em alcançar consenso sobre políticas comuns. Além disso, a União Europeia enfrenta desafios relacionados a crises migratórias, desigualdades econômicas entre os Estados-membros e questões de segurança, que exigem uma resposta unificada e eficaz contra esses problemas. Eu vou continuar minha fala agora falando um pouco sobre os efeitos econômicos da União Europeia. A União Europeia é um tipo de bloco econômico denominado de mercado comum, que é o resultado de um acordo feito entre o grupo de países que visa praticar as mesmas tarifas e trâmites, criando uma associação comercial. O intuito desse bloco é facilitar as transações econômicas para todos os envolvidos e assim acabar fortalecendo todos que participam desse grupo. O estabelecimento da União Europeia permitiu a livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas entre os países membros. Isso não só aumentou a eficiência econômica, como também reduziu os custos para consumidores e empresas, criando um ambiente favorável à competitividade. Houve na União Europeia a União Monetária, com a introdução do euro em 1999, que foi um marco muito importante, que unificou as economias de 19 dos 27 Estados-membros que participam hoje da União Europeia. O euro facilitou as transações através das fronteiras, eliminando flutuações cambiais e proporcionando maior estabilidade aos mercados. A política de coesão econômica da União Europeia busca reduzir as disparidades entre regiões mais ricas e mais pobres, destinando fundos para o desenvolvimento de infraestrutura, inovação e criação de empregos. A gente pode observar isso através das políticas que eu citei antes, como, por exemplo, a política que ajuda os agricultores. Esse investimento é fundamental para garantir que os benefícios da integração econômica sejam distribuídos de forma equitativa entre os Estados-membros, visto que tem Estados-membros que participam da Europeia que são mais desenvolvidos e outros que são menos desenvolvidos. Porém, a globalização e as crises econômicas, como a que ocorreu em 2008, tiveram impactos profundos na União Europeia. A globalização trouxe novas oportunidades de comércio e investimento, mas também teve seu lado ruim, porque expôs
expôs os países europeus à concorrência internacional e os riscos de volatilidade financeira. A crise de 2008, por exemplo, ela revelou fragilidades no sistema financeiro europeu, levando à adoção de medidas de austeridade em vários países, o que gerou tensões não só sociais, como também gerou tensões políticas. Hoje, a União Europeia busca um equilíbrio entre o crescimento econômico, a solidariedade entre seus membros e a adaptação a essas mudanças globais que ela vem sofrendo.